Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Tem um casal com um bebê em pé aqui, que eu estou vendo ali no fundo. Tem lugar aqui na frente, se vocês quiserem, tá bom? Para vocês não ficarem em pé, tá bom? Ou se alguém aí no fundo quiser fazer espaço para eles, também seria possível, tá? Meus irmãos, a solenidade de Pentecostes que hoje nós celebramos, ela na verdade tem raízes no judaísmo, como outras festas que nós celebramos como católicos, vamos dizer assim, né? Esta festa de Pentecostes, ela estava ligada à colheita do trigo, por isso era uma festa, podemos dizer assim, agrícola, né? O trigo, no tempo do povo de Israel, e deve ser até hoje, ele começa a ser colhido em torno, mais ou menos, da celebração da Páscoa. E a colheita, sobretudo naquele tempo que era feita à mão, ela se prolongava normalmente por vários dias, né? Na verdade, várias semanas. E o Pentecoste marcava justamente a conclusão da colheita do trigo. Até que a data da Páscoa fosse fixada, porque isso depois foi fixado com a celebração da primeira Páscoa na saída do Egito, até que a Páscoa fosse fixada no seu dia, é claro, não foi a Páscoa do Egito que marcou a data, a fixação da data é posterior, mas até que a data da Páscoa fosse fixada, a data do Pentecostes também era uma data móvel, porque não havia um dia específico do mês para começar a colheita do trigo. Isso dependia da situação que a própria plantação estava, né? Porém, com o passar do tempo, a fixação da data da Páscoa, em certa medida, também condicionou a colheita do trigo. E depois de 7 semanas, ou seja, depois de 50 dias, né, começava a festa de Pentecostes. Daí é que vem também o nome da festa, que também era considerada a festa das semanas. Então, isto era, vamos dizer assim, uma festa agrícola, assim como a festa da Páscoa tinha a ver com o fato de aquele povo ser um povo que cuidava de rebanhos e particularmente de rebanho de ovelhas. Vamos dizer assim, o passar do tempo, esta festa, e particularmente com a fé cristã, ela adquire também um sentido teológico, vamos dizer assim, religioso, né? Mas já no Antigo Testamento, ela vai adquirindo uma outra conotação, que não era só aquela de uma festa agrícola. Nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito, foi libertado do Egito por causa da primeira Páscoa celebrada. E o povo caminhou, né, deserto adentro, até que chegou ao Horebe, ou Monte de Deus. E lá, no Horebe, eles receberam de Deus a tábua dos 10 mandamentos, e ali celebraram a aliança antiga, ou aliança mosaica, né, lá aos pés do monte de Deus, do Horebe, né? Então, estas duas celebrações, na verdade,
elas acabaram se influenciando mutuamente. E porque o povo de Israel havia caminhado depois da Páscoa até o Horebe e celebrado lá a aliança com Deus, a festa do Pentecostes depois adquiriu este significado. Ela passou a ser a festa onde o povo celebrava a sua aliança com Deus. O momento em que Deus dá nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Então, assim como a Páscoa, o Pentecostes, que era uma festa daquele ambiente rural, agrícola, né, adquire também um significado, podemos dizer assim, religioso, teológico. Com o mistério pascal de Cristo, todas estas festas, que antes eram só uma pré-figura daquilo que deveria acontecer a partir da encarnação de Jesus Cristo, né? Todas essas festas que eram pré-figuras adquirem o seu máximo significado, né? Então, também Jesus fez a sua Páscoa, né? Também Jesus, ele foi como cordeiro imolado lá no Antigo Testamento, né? E depois de 50 dias, o Senhor queria celebrar com o seu povo também a instituição da nova e eterna aliança. É claro que a nova e eterna aliança se dá, a celebração da nova e eterna aliança se dá com a Páscoa de Cristo, né? Mas o Pentecostes, de algum modo, sinaliza de um modo diferente esta Páscoa ou esta celebração, né? A instituição da nova aliança, né? E era sobre isso que eu queria dedicar um pouquinho da minha meditação com vocês, né? No texto do Evangelho de hoje, nós ouvimos o trecho em que Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, naquele dia em que ele ressuscitou, né? E sopra sobre eles o Espírito Santo. Este ato de Jesus de soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos nos lembra a criação do homem. Quando Deus tira o homem do barro da terra, depois insufla nas suas narinas também o sopro da vida ou o hálito da vida. Naquele momento, Deus havia criado o homem em perfeita unidade, em perfeita ordem e harmonia da sua própria natureza, porque vivia na harmonia completa com Deus. E depois essa harmonia também se estendia com seu semelhante, o homem com seu semelhante, e em última instância também com a criação. Só que o homem peca e subverte toda esta ordem estabelecida por Deus. E é preciso que Deus intervenha em favor do homem para libertar o homem da escravidão do pecado, né? A Páscoa do Antigo Testamento, como eu disse, era só uma pré-figura. A verdadeira Páscoa da libertação é aquela que acontece com a morte e a ressurreição de Jesus. E naquele momento, vamos dizer assim, né, Deus liberta de verdade o homem, cuja libertação do Egito era só uma pré-figura, né? Liberta o homem da sua verdadeira escravidão. E no dia da Páscoa de Jesus, que é justamente o domingo da Páscoa, né, este insuflar do Espírito nos apóstolos mostra justamente esta nova criação, que depois a gente vai chamar de redenção, né? Ou seja, esta renovação do homem, esta libertação do homem, essa transformação do homem que havia caído por causa do pecado, né? Em certa medida, nós podemos dizer que aqui se cumpre aquilo que São Paulo depois vai dizer, né? Que agora a lei já não é mais escrita em tábuas de pedra, mas é escrita na tábua do coração, né? O Espírito Santo é como um fogo que, queimando o coração dos apóstolos, né, forja no coração deles aquela lei que antes havia sido escrita em tábuas de pedra, né? Só que este sopro do Espírito Santo permaneceu como que, podemos dizer assim, adormecido. Não adormecido, acho que essa não é a melhor palavra, mas permaneceu como uma semente dentro da terra que precisava brotar. E Jesus passa aqueles 40 dias com os apóstolos, como que regando o coração dos apóstolos, né, com a sua palavra, né? Ele passou 40 dias falando com os apóstolos do reino de Deus e instruindo-os, né? Depois ele subiu aos céus. E no dia de Pentecostes, muito semelhante ao que aconteceu na celebração da primeira aliança, onde havia relâmpagos, vento, fogo, né? De novo, há fogo, há vento, ou seja, há uma manifestação exterior que indica justamente agora que a lei está sendo dada ao homem, né? E agora é a nova lei da caridade, que é aquela do Espírito Santo.
E aquela lei que havia sido inscrita no coração dos apóstolos, como que representantes de toda a humanidade, naquele momento é celebrada no dia do Pentecostes, porque aquela lei que estava no coração dos apóstolos, agora também é manifestada diante de toda a humanidade, representada lá no Pentecostes por todas aquelas nações que nós ouvimos o nome delas. Se a gente pegasse no mapa e a gente fosse contando do Oriente para o Ocidente, né, vão aparecendo lá todas as nações, fundamentalmente as nações conhecidas naquela época. Então, a lei que tinha sido impressa no coração dos apóstolos pelo Espírito, como que representantes da humanidade, agora também é anunciada a todo mundo conhecido, e esta lei agora pode também ser impressa no coração do homem. Então, o Espírito que enche o coração dos apóstolos, depois os faz testemunhas do amor de Cristo no mundo. Quando nós somos batizados, isto é uma coisa muito importante, aconteceu o mesmo conosco. A celebração do batismo é uma celebração muito simples, assim, exteriormente, inclusive curta no tempo, né? Às vezes a gente pode fazer um batismo sem correria, né? Ele dura 20, 25 minutos no máximo, né? Uma celebração muito simples, às vezes revestida não só de simplicidade exterior, mas também da própria celebração. Porém, apesar da simplicidade, o batismo guarda uma profundidade muito grande, que é essa da força do Espírito que imprime no coração do homem a lei da caridade. Por quê? Porque nós somos configurados ao próprio Jesus, que viveu na sua vida como fundamento da sua existência o duplo mandamento do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que, naquele momento, nós somos como que os apóstolos, somos forjados pelo fogo do Espírito Santo. E depois, no sacramento do crisma, que é o sacramento da maturidade cristã, onde por excelência nós rememoramos esta vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, cada um de nós foi enviado por Deus para sermos testemunhas nesse mundo, para falar, vamos dizer assim, a língua que qualquer homem pode entender, que é a língua da caridade. O grande testemunho que nós podemos dar neste mundo é do amor que Cristo teve por nós. E é este testemunho de amor que deram também os apóstolos, a começar por Cristo, depois pelos apóstolos, é que foi capaz de penetrar esse mundo e transformar esse mundo a ponto de, pouco a pouco, conduzir as pessoas num caminho de salvação. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim sempre admira demais pensar que 12 apóstolos, pessoas muito simples e letradas, como diz o Evangelho, sem nenhum poder, sem nenhuma proeminência sociopolítica e econômica, sem absolutamente nada, simplesmente fortalecidos e movidos pelo Espírito Santo, depois vão penetrando o mundo conhecido daquela época. E o mundo bárbaro que existia antes, pouco a pouco vai se transformando num mundo não só convertido pela força do Evangelho, mas transformado por essa força no mundo cristão, cuja caridade era a grande força motriz daquela sociedade. E é muito importante que nós nos sintamos assim também impelidos. Eu tenho dito nesses últimos tempos aqui na paróquia, incentivado muito essa necessidade de nos sentirmos pessoalmente envolvidos na missão da igreja, pessoalmente chamados a também nós sermos como aqueles apóstolos, que saem pelo mundo. O nosso mundo conhecido vai ser a nossa casa, o nosso trabalho, os lugares que nós frequentamos, mas essa coragem de, impulsionados pelo Espírito Santo, de darmos testemunho do mundo da caridade. A gente olha para este mundo e a gente vê, que muitas coisas não funcionam. Nós olhamos para esse mundo e nos damos conta que tem muitas coisas erradas que precisam de transformação. Só que isto não se dá magicamente. Isto dá a partir da transformação do próprio homem. Nós não vamos mudar as estruturas da humanidade sem mudar os homens que a constroem. Este mundo só vai ser melhor a partir da transformação de cada um, a começar de nós. E nós precisamos nos sentir responsáveis nas nossas relações, porque são as relações individuais que, na verdade, vão tocando e transformando a humanidade. Tudo, na verdade, começa na relação entre duas pessoas. Por isso, tão importante que no nosso cotidiano, não precisa ser nada extraordinário,
que no nosso cotidiano, no encontro com as pessoas que nós temos a coragem que tiveram os apóstolos de abrir as portas, né? Eles estavam com medo, diz o texto dos Atos, né? Depois eles abrem as portas, né? E como que enfrentando aquele mundo que depois eles vão realmente sair por ele, né? Começam a anunciar o Evangelho. A festa do Pentecostes, nós celebramos o dom do Espírito, mas devemos também celebrar o dom da missão que a igreja, que Cristo, através da sua igreja, também nos envia a fazer. Hoje, vamos pedir que o Senhor renove em nós, né, este ardor apostólico, missionário, que renove em nós essa mesma disposição de irmos ao encontro daqueles, como foi com os apóstolos, que precisam ouvir o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.